E no vídeo de hoje, vamos conversar sobre um tema extremamente importante para quem quer investir: mentalidade financeira. Mais especificamente, vamos falar sobre mentalidade de escassez e mentalidade de abundância e como cada uma dessas mentalidades pode ajudar ou atrapalhar nos seus investimentos. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gustavo Augusto, eu sou criador do canal Legado Econômico e você está no meu espaço onde nós conversamos sobre liberdade financeira e dinheiro. Eu criei esse canal para poder passar todo o meu conhecimento sobre finanças para as minhas filhas e de quebra eu consigo ajudar você que me assiste. Então antes da gente iniciar, eu vou pedir para você deixar aquele like, curtir o canal, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo vídeos novos para você. E toda semana você pode conferir que tem vídeos novos para você poder estar sempre atualizado sobre esses temas. E para a gente poder iniciar, eu vou compartilhar a tela do meu computador, que eu fiz uma apresentação para deixar todo esse conteúdo o mais mastigadinho possível para você. Vamos lá? Aqui na tela do meu computador, com o tema da nossa aula, mentalidade de abundância versus escassez nas finanças. Então, o que você vai aprender nesse vídeo? Primeiro, o que é uma mentalidade financeira? Segundo, diferença entre mentalidade de abundância e escassez. Terceiro, características da mentalidade de abundância e da mentalidade de escassez. Quarto, como adotar uma mentalidade financeira de abundância. E o quinto, benefícios da mentalidade de abundância nas finanças. Então vamos lá, primeiramente, o que é mentalidade financeira? Em resumo, mentalidade financeira é o conjunto de pensamentos, sentimentos, ações, crenças que você tem em relação ao dinheiro e finanças. Então, tudo isso é muito importante que você saiba a forma como você pensa sobre dinheiro, a forma como você sente quando você tem dinheiro ou quando você não tem dinheiro. Então, vamos falar especificamente sobre os pensamentos. Nossos pensamentos, eles influenciam diretamente a maneira como percebemos o mundo ao nosso redor. Então, se você está pensando positivamente, obviamente que tudo ao seu redor você vai ver como flores, você vai estar feliz. Se você começar a pensar negativamente, tudo que está à sua volta vai estar como trevas. Ou seja, se você consegue controlar os seus pensamentos, ele já é um ótimo início para que você consiga mudar a situação que você está enxergando nesse momento. Sentimentos. Todos os nossos pensamentos, eles geram sentimentos. E esses sentimentos eles podem ser negativos ou positivos. Então, toda vez que você se sente negativo ou positivo, você precisa entender que teve um pensamento. Se esse pensamento ele é positivo sobre alguma coisa que você vai fazer, você vai se sentir alegre, feliz, encorajado para estar fazendo aquilo. Se você pensa negativo, ou seja, eu não vou conseguir fazer, vai ser difícil, todo o seu sentimento ele muda para essa polarização e você começa a se sentir mal. As ações, os sentimentos, por sua vez, motivam nossas ações e comportamentos diários. Crenças, repetir certas ações reforça a nossa crença. Essas crenças são moldadas pela repetição de comportamentos e pelo resultado que obtemos. Então, quando você entende essa dinâmica, você tem ferramentas para que você consiga mudar a sua mentalidade financeira. Porque se você sabe que tudo começa no pensamento, o que você precisa fazer? Você precisa começar a trocar os seus pensamentos. Então, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo e que você, por exemplo, esteja passando por uma situação bem difícil financeiramente. Então, se você começar a pensar de uma forma que tudo vai ser difícil, que você não vai conseguir resolver, o que vai acabar acontecendo? O seu corpo vai ser inundado por esses pensamentos. Obviamente que os seus sentimentos sobre essa ação vão ser sentimentos ruins e muito provavelmente você irá ficar paralisado porque você já sabe que você não vai conseguir. As suas ações, elas vão ser negativas, ou seja, você não vai fazer nada ou se você for fazer, você vai fazer de qualquer jeito. E isso vai começar a reforçar as suas crenças, que sua situação financeira ela é sempre ruim e que você nunca vai conseguir mudar ela. Então, basicamente, tudo parte dos nossos pensamentos. Se você conseguir controlar os seus pensamentos, bom, você vai ter um resultado incrível. Então, agora que você entendeu o que é mentalidade e como é que você pode mudar a sua mentalidade financeira começando pelos seus pensamentos, vamos falar sobre a diferença entre mentalidade de abundância e mentalidade de escassez. Mentalidade de abundância acredita que há oportunidades e recursos ilimitados para todos. Foco em crescimento, colaboração e possibilidades. Então, o foco dele está sempre no crescer, trabalhar, ganhar mais, investir. Para quê? Para ele conseguir colaborar, deixar o legado dele para outras gerações e, por consequência disso, ele acaba ganhando mais dinheiro. Então, se você não está tendo esse tipo de mentalidade, significa que você está tendo uma mentalidade de escassez. Vamos conferir ela? Na mentalidade de escassez,
Acredita que os recursos são limitados e que não há o suficiente para todos. Foca em competição, medo e limitação. Então, uma coisa que eu já quero deixar muito claro para você é o seguinte: se você está sentindo medo, significa que você não tem uma mentalidade de abundância. Ou seja, você precisa trocar os seus pensamentos e parar de sentir esse medo. É fácil de ser feito? Não, não é. Mas se você colocar energia e empenho nisso, pode ter certeza que você vai conseguir. Basta você estar consciente desses seus pensamentos e trocá-los para que você comece a se sentir diferente, tomar outras ações e que você reforce isso com as suas crenças. E falando um pouquinho sobre competição, quando a gente vai para a área de negócios, o que você vê? Que os negócios, basicamente, eles estão sempre se chocando, não é verdade? Porque muito provavelmente os empresários desses negócios, eles não acreditam em colaboração. Eles acreditam no quê? Na competição. Ou seja, a lei do mais forte. Ou eu vou diminuir meu preço, ou eu vou fazer alguma coisa para sabotar o negócio dele. Jamais parou para pensar que ele pode se unir com aquele outro negócio, mesmo que seja no mesmo segmento, para que os dois prosperem. Se você está sempre competindo com alguém ou se coloca nessa situação, significa que a sua mentalidade é escassa e que você precisa mudar isso. Então vamos falar um pouquinho agora sobre as características da mentalidade de abundância, um tema que é muito importante para que você consiga de fato gerar riqueza, conseguir trocar a sua mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. É muito importante você ter clareza sobre isso para que você consiga de fato mudar, combinado? Então, primeiro ponto, pensamento positivo, acreditar em possibilidades e oportunidades. Você precisa pensar positivo sobre as suas finanças. Hoje, se eu te perguntar qual que é o seu tipo de pensamento quando você ouve a palavra finanças ou quando você ouve a palavra dinheiro, na grande maioria das vezes quando eu pergunto isso para alguém, as palavras repelidas, ou seja, as palavras faladas pela pessoa é sempre palavras negativas. Então, o que você precisa fazer? Ter pensamento positivo sobre dinheiro, sobre finanças. E uma vez que você pense diferente sobre isso, você já sabe qual que é a consequência. Generosidade, compartilhar e ajudar os outros, acreditando que isso trará mais oportunidades. Então, vamos dar um exemplo aqui do meu canal. Eu acredito ser uma pessoa generosa por estar passando o meu conhecimento aqui no canal do YouTube para milhares de pessoas que me assistem aí todos os dias. Eu acredito genuinamente que quanto mais informação, quanto mais conteúdo de qualidade eu conseguir passar para a minha audiência, mais oportunidades eu terei. E essas oportunidades, tem coisas ainda que eu nem consigo enxergar. Ou seja, quanto mais generoso você é, mais você vai receber. Isso é uma lei da atração que, se você de fato testar, você vai começar a perceber que você vai ganhar muito. Investimento em crescimento, focar em educação, desenvolvimento pessoal e investimento de longo prazo. Vamos falar um pouquinho sobre educação. Você tem lido livros sobre finanças? Você tem assistido vídeos sobre finanças? E outra, você tem feito cursos? Então é extremamente importante você pensar na sua educação. A sua educação é o que vai fazer com que você chegue em outro patamar e que você tenha essa mentalidade de abundância. Desenvolvimento pessoal. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre corpo e mente. Como você vem trabalhando o seu corpo? Você faz exercícios? Você se alimenta bem? Porque o seu corpo, ele é o bem mais precioso que você tem. Se você não tiver um corpo forte e saudável, significa que você não vai conseguir fazer basicamente nada. Você vai sempre depender de uma outra pessoa e muito provavelmente vai ficar reclamando para outras pessoas também. E pensar em investimentos de longo prazo. Ou seja, quando eu falo aqui no canal que o meu foco é de 10 anos, isso sim é longo prazo. Eu não estou pensando em 1 ano, 2 anos. O meu foco é 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Qualquer coisa que você for fazer tem que se perpetuar na eternidade. Então, se você começar a focar a longo prazo e pensando principalmente nos investimentos, você pode ter certeza que você vai ter resultado muito satisfatório e tudo isso pela a tua mentalidade de abundância. Gratidão, valorizar o que já se tem e isso atrai muito mais. Então, eu vejo algumas pessoas, mas a minha carteira, ela só tem R$ 5.000. Cara, você já agradeceu por você ter conseguido juntar R$ 5.000? Porque a grande maioria dos brasileiros, elas estão endividadas, não tem nenhum recurso financeiro. E não só a gratidão financeira, a gratidão por estar vivo, a gratidão por você ter seu filho, sua filha, a gratidão pela casa que você mora, a gratidão pelo carro que você dirige, enfim. Gratidão você pode ter por qualquer coisa. Quanto mais grato você for,
mais você estará recebendo sempre. Então agora vamos falar sobre as características da mentalidade de escassez. E aí nesse ponto eu começo até a me coçar, porque é algo realmente que eu não quero para mim e que acaba me machucando sempre quando eu me pego pensando em escassez. Primeiro, medo da perda, evitar riscos e mudanças por medo de perder o que já se tem. Eu já sofri muito desse medo. Principalmente quando eu era mais jovem, eu sempre guardei dinheiro, mas eu sempre fiz investimentos da forma errada, porque eu tinha sempre muito medo de perder aquele dinheiro que eu ganhava. Competição exacerbada. Ver os outros como competidores em vez de ter colaboradores, como eu já falei no começo. Qualquer pessoa, qualquer coisa que você veja na vida, você tem que parar de competir, você tem que ser um colaborador, porque sempre quando duas pessoas trabalham em colaboração, elas sempre vão crescer muito mais. Isso é comprovado matematicamente, inclusive. Foco no curto prazo. Prioriza ganhos imediatos em vez de investimentos a longo prazo. Isso é óbvio. Todas as pessoas que pensam a curto prazo, elas sempre perdem. Não adianta, independente de qualquer coisa que a gente for falar aqui. Então, se você vem pensando no a curto prazo, saiba que isso não é muito bom. Ou seja, comece a criar planos a longo prazo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e quiçá 100 anos, a gente nunca sabe aí o dia da manhã, certo? Mas o interessante é que você pare de pensar a curto prazo, que é o que eu vejo muitas pessoas cometendo erro, principalmente aqui nos investimentos, porque é onde a gente acaba perdendo dinheiro. Desconfiança, acreditar que não se pode confiar nos outros ou em novas oportunidades. Temos que tomar cuidado quanto a isso. Existem pessoas ruins que querem te passar a perna? Sim, existe. Aliás, tá cheio. Mas, obviamente, que nós não devemos desconfiar de todas as pessoas. Nós temos que estudar essa pessoa, conhecer os comportamentos dela, como é que ela se comporta em família, como é que estão as finanças dela, o que é extremamente importante, se aproximar dessa pessoa. Porque, de fato, vão existir pessoas na sua vida que vão mudar o teu jogo. E estar perto delas é extremamente importante para você. Bom, agora você já entendeu as características da mentalidade de escassez e vamos falar sobre alguns exemplos práticos de cada mentalidade. Então, aqui no primeiro exemplo, investir em um curso para aprender novas habilidades. Adivinha? Mentalidade de abundância. Guardar dinheiro debaixo do colchão por medo de perder. Adivinha? Mentalidade de escassez. Colaborar em projetos que beneficiam várias partes. Mentalidade de abundância. Evitar compartilhar informações ou ajudar colegas. Mentalidade de escassez. E falando um pouquinho sobre ambiente de trabalho, que eu gosto também bastante de falar, quando a gente pega aqui o evitar compartilhar informações ou ajudar colegas, isso é extremamente importante, porque você sempre vai ter um chefe, ou um gestor, ou um gerente, uma pessoa que está acima de você e está monitorando o seu trabalho. Eu, em uma das empresas que eu tenho, eu faço esse trabalho e eu sempre estou monitorando o comportamento, ou seja, se aquela pessoa ela está passando a informação ou se ela está retendo a informação para ela. E, obviamente, quem são as pessoas que você acha que ganham aí promoções? São as pessoas que passam a informação, porque eu sei que essas pessoas são pessoas que estão trabalhando com colaboração. Então, um último exemplo, diversificar investimentos para criar múltiplas fontes de renda. Mentalidade de abundância. Focar apenas em poupança e não considerar outros tipos de investimento. Mentalidade de escassez. Eu já vivenciei isso na prática. Como eu já te disse, tudo que eu ganhava eu colocava lá na poupança. Ou seja, eu estava perdendo dinheiro. Não sabia nem o que eu estava fazendo com o meu dinheiro. Eu só sabia o quê? Que eu tinha que economizar uma parte e poupar. Só que eu estava poupando da forma errada. E também, nessa época, eu tinha apenas um emprego, ou seja, eu só tinha uma única fonte de renda. Ou seja, se aquele emprego que eu tivesse, ele acabasse ou eu perdesse por qualquer motivo, eu não teria mais fonte de renda. Então hoje eu tenho várias fontes de renda que me provêm uma liquidez para que eu consiga viver com menos dor de cabeça. Então é extremamente importante você sempre pensar em múltiplas fontes de renda. Gustavo, só tem uma hoje. Cara, vai trabalhar, vai colocar a sua cabeça para pensar, para que você consiga achar novas. Temos inteligência artificial, temos um Uber, temos Airbnb, temos diversas formas de você conseguir criar uma nova fonte de renda. Você pode criar conteúdo que nem eu estou fazendo aqui pela internet, você pode comprar ações que pagam dividendos, fundos imobiliários para você receber aí aluguéis todos os meses. Ou seja, existem várias formas que você pode estar fazendo ainda hoje para conseguir ter múltiplas fontes de renda. Aí a pergunta que fica é, então, Gustavo, eu já identifiquei que eu tenho uma mentalidade de escassez, como isso aconteceu comigo, e agora eu quero adotar uma mentalidade financeira de abundância. O que eu faço? Então, o primeiro ponto é
educação financeira. Sem educação financeira, você não vai para lugar nenhum. Você nunca vai saber o que fazer com o seu dinheiro. Então você precisa ler livros, assistir vídeos, fazer cursos sobre finanças e entender de fato sobre investimentos. Se você consumir todos os meus conteúdos aqui no meu canal, o que é de graça, você já vai estar muito na frente de muitas pessoas. Definir metas, estabelecer objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Se você conversar com alguém, quem são as pessoas que sabem exatamente quais são as suas metas? É muito difícil você conseguir encontrar uma pessoa que saiba de fato quais são as metas dela. Ela simplesmente tá ali na música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E o problema disso é que você pode estar indo para qualquer lugar mesmo. E aí você não sabe se esse lugar ele é bom ou se esse lugar é ruim. Então você precisa parar e definir as suas metas, porque isso é um mapa que vai fazer com que você chegue aonde você gostaria de chegar. Praticar gratidão diariamente. Refletir sobre o que já se conquistou e o que vai ainda chegar. Então, é importante que, além da gratidão que você tenha, do que você já recebeu hoje, você já se sentir grato pelo que você vai conseguir. Por isso que é importante você ter as metas. Quando você tem as metas definidas, você já consegue já agradecer. Eu agradeço quase que todos os dias, de verdade, pelo carro que eu já comprei. Eu tenho fixo uma ideia de comprar uma Volvo branca XC60, top de linha, branquinha, e eu sei que eu vou comprar esse carro. Então, eu já agradeci ao universo de me dar esse carro. É só uma questão de tempo, é uma questão a mais de eu trabalhar, ganhar mais dinheiro, conseguir fazer investimentos melhores, porque esse carro, de fato, ele vai chegar. Eu até poderia comprar ele hoje, para falar a verdade, mas eu não vou comprar porque o dinheiro que eu tenho hoje, ele está sendo todo convertido, obviamente, na geração de renda passiva, a compra de ativos financeiros que vão fazer com que esses ativos comprem o carro para mim. Então, eu já agradeço todos os dias. Isso é só um exemplo de coisas que eu tenho como meta para mim. Networking, extremamente negligenciado pelas pessoas. Então, é você se conectar com pessoas que são melhor que você. É você se conectar com pessoas que sabem o que fazer com o dinheiro, por exemplo, se você tem metas financeiras. Então, é sempre importante pensar que as pessoas que têm uma mentalidade de abundância, elas estão sempre conectadas com pessoas que são melhores do que ela. Ou seja, elas criam um network para conseguir usufruir das informações dessas pessoas para conseguir aí o que ela deseja. Agora vamos falar sobre benefícios da mentalidade de abundância nas finanças em si. Primeiro, maior risco calculado. Investir em oportunidades com potencial de alto retorno. Quando você tem uma mentalidade de abundância, ou seja, você estuda mais, você sabe melhor sobre o investimento que você está fazendo. Você não ouviu uma diquinha na internet, você não ouviu uma diquinha de um tio, de uma tia. Você sabe exatamente o que fazer com o teu dinheiro. Ou seja, você pode se expor mais ao risco, porque você sabe que se expondo a mais risco, você tem chances de ter um retorno maior. Essas chances não são garantidas, mas uma vez entendendo exatamente quais são os riscos, você consegue fazer operações muito melhores e, o melhor de tudo, você consegue ainda colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque você sabe que o que você está fazendo, ele tem uma alta probabilidade de dar certo. Colaboração e parcerias, é você aproveitar oportunidades de crescimento junto, é talvez você convidar um amigo para fazer um negócio, é você começar um negócio com um irmão, com uma irmã. Ou seja, é você ver as pessoas ao seu lado como oportunidade de crescimento e colaboração contínua. Resiliência financeira, isso já aconteceu comigo, de basicamente quebrar e não ter mais liquidez para poder honrar com os compromissos e ter que ir em banco, renegociar dívida, ir atrás de empréstimos, mas quando você tem uma mentalidade de abundância, você simplesmente arregaça as mangas e você faz o que tem que ser feito. Você não fica inerte, você não fica parado, preso naquela situação de marasmo onde você não consegue se movimentar. Você concentra todas as suas energias para você poder ter essa resiliência de ir lá e resolver os problemas. Melhores decisões financeiras, tomar decisões com base em crescimento e oportunidade em vez de medo e limitação. Então, com isso eu fecho reforçando sempre o que aconteceu comigo lá atrás. Eu sempre poupei, mas eu sempre investia no lugar errado, ou seja, eu não vi o crescimento do meu patrimônio como um todo. Por quê? Eu sempre tive muito medo de perder aquele suadinho de dinheiro que eu ganhava e ainda eu era extremamente limitado em entender quais eram os produtos financeiros que eu poderia ter que seriam melhor do que a poupança. Bom, pessoal, então no vídeo de hoje nós tivemos uma conversa sobre mentalidade de abundância contra mentalidade de escassez. E agora eu queria saber de você, qual a mentalidade que você vem adotando hoje? É extremamente importante você escrever esse comentário aqui para mim,
porque isso vai fazer com que você pense melhor sobre a sua mentalidade. E para quem me escrever, eu posso estar colaborando, deixando alguma opinião própria para poder te ajudar a construir melhor a sua mentalidade de abundância. E se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você curta o canal, porque todas as quintas-feiras tem vídeo novo com esse tipo de informação, e eu tenho certeza que eu posso estar te ajudando com novas informações sempre. E também é extremamente importante para mim você curtir esse vídeo e compartilhar com alguém que você ama. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, valeu!